Olá pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Edivaldo Júnior, eu falo da cidade de Itabuna, Bahia. Eu queria ter gravado esse vídeo, feito uma live no Face, mas eu tive uma dificuldade já desde ontem e eu queria tratar de um tema. Eu não vou dizer que ele é político, pelo menos não político partidário, político ideológico, mas ele está relacionado a políticas públicas que o governo vem adotando há um certo tempo e que se tornou proposta de campanha de alguns candidatos, né? Defendido por um e combatido por outro. Eu sou pastor evangélico, também ministro aulas em seminário, mas também sou advogado. Eu não vou falar aqui como pastor, nem exatamente como advogado, mas como cidadão. E eu quero deixar um alerta para você sobre essa história de kit gay. Né? Kit gay existiu, existe mesmo ou não? Bom, o título, né, o nome de kit gay, ele surgiu, ou pelo menos ficou famoso, pela questão do deputado, né, do então deputado, candidato agora à presidência, está concorrendo aí no segundo turno, Jair Messias Bolsonaro, e ele falando acerca do kit gay. Né? E muito foi falado, muito foi acusou-se de estar mentindo. E eu particularmente não gosto de mentira, né? Muito embora o outro candidato, o senhor Fernando Haddad, acusa não só Bolsonaro, mas os militantes, melhor, os eleitores, né? Alguns se colocam como militantes, mas os eleitores de Bolsonaro como produtores de fake news, né? De espalhar notícias falsas. Mas o que eu tenho para dizer hoje aqui? Além do que já foi dito, além do que você já viu, daquela revista, né, um livreto, aparelho sexual e CIA, né, e companhia, que foi realmente colocado para crianças do ensino fundamental, ou seja, crianças a partir do sexto, de 6 anos de idade, né, e causou aquela polêmica até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mandar parar de Bolsonaro veicular na sua campanha aquele livro, porque segundo eles aquele livro não chegou a ser espalhado. Pelas informações que eu tive, eu fui pesquisar, chegou a ser espalhado sim. Mas aquele livro, ou aquele livreto, ele é apenas a ponta do iceberg. O pessoal fala muito em ponta do iceberg, mas é verdade. Não tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Então, o que eu posso começar falando para você? O kit gay, né, ou um material para ser espalhado para as crianças do ensino fundamental, ele existe? Sim, ele existe e está no Diário Oficial, né, Diário Oficial da União, de 2010. Né, o próprio deputado chegou a falar sobre isso. Né, o Ministério da Educação, eu vou ler só um trecho aqui da publicação, que saiu em 12 de abril de 2010, né, o Ministério de Estado da Educação, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 1º do decreto tal, dispositivo, portaria, enfim. Resolve, número 455 do artigo 1º, designar os membros abaixo relacionados, aí vem uma lista dos membros, para compor o grupo de trabalho para acompanhar a implementação do programa Brasil Sem Homofobia e do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais no âmbito do Ministério da Educação. Talvez o que eu falei aqui, né, grupo de trabalho, programa Brasil sem homofobia, e
pouco mais que eu falei, Plano Nacional de Promoção, uma expressão até bastante grande, pareça não fazer sentido. Mas quando você vai pesquisar, que programa é esse? Programa Brasil Sem Homofobia, né? E Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos, né, de LGBTs, aí você vai começar a entender um pouco do que eu estou falando. Se você pesquisar, e eu vou deixar alguns links para você pesquisar depois, sobre esses planos, você corre o risco de tomar um susto muito grande. Porque o que temos? O que temos, na verdade, é um apanhado de medidas, de ações que visam exatamente difundir, estimular a prática homossexual em nosso país. Eu falei no início que eu sou pastor evangélico, mas também disse que eu não estou aqui como pastor ou para defender a bandeira da minha religião, não é isso. Eu acredito que todos têm o direito de acreditar no que querem e no que não querem, né? Segundo as suas convicções. Mas o que acontece é que há um plano com mais de 200 ações e que integram 16 ministérios de Estado. Ou seja, há um trabalho, uma força-tarefa que, na conversa deles, é um plano, né, para promover cidadania e direitos humanos dos LGBTs, mas na verdade é um plano para disseminação de uma cultura, de uma cultura gay, de uma cultura homossexual ou homossexualizante dentro do Brasil. Parece exagero, mas não é. Não é. Então, nesse plano nacional, que tem mais de 45 páginas, você consegue ver coisas que vão desde a trabalhos a fim de promover defesa, né, da dignidade, e aqui tem uma questão muito interessante, que são dos eixos estratégicos. É uma coisa muito bem bolada. É uma coisa muito bem bolada, chega a ser assustador. Então traz questão de eixos estratégicos até a ideia de promoção de cooperação federativa e articulação com outros poderes e cooperação internacional, enfim. É um negócio muito bem articulado, muito bem feito, que simplesmente, se eles quiserem colocar, né, tentaram aí desde 2019, porque esse plano é de 2019, tentaram colocar e já conseguiram colocar algumas coisas em prática, mas não conseguiram completo. E aí você deve saber por quê. Claro, a bancada evangélica. E você diz assim, mas a bancada evangélica não deveria se meter nisso porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Então, as convicções religiosas, as convicções de ordem moral, elas devem sim ser expressas e devem nortear a conduta daqueles que assim creem. Então, os deputados estão lá, eles são norteados sim por esses princípios. E você pode dizer também, mas isso aí vai influenciar na vida dos transexuais, de pessoas que não creem, sim. Mas deixar correr frouxo fere também o direito
né, das pessoas que creem diferente. Então, é um sistema de pesos e contrapesos, tá certo? Bom, como eu falei antes, esse plano nacional, ele tem mais de 200 ações. Eu vou citar aqui alguns e a grande maioria está relacionada ao MEC. Eu acho que a ação 1.1, que está lá na página 21 desse plano, refere-se ao eixo estratégico promoção e socialização do conhecimento, formação de atores, defesa e proteção dos direitos, sensibilização e mobilização. Então perceba que é uma coisa realmente para entrar na mente da população, da sociedade, para sensibilizar e mobilizar a sociedade em favor disso que eles querem, que eles entendem que é certo. E a ação número 1.1.1 diz assim: incluir recomendações relacionadas à promoção do reconhecimento da diversidade sexual e ao enfrentamento ao preconceito e à violência por orientação e identidade de gênero nos editais de avaliação e seleção de obras didáticas, do Programa Nacional do Livro Didático, ou seja, todo material que for preparado, todo material que for preparado para ser colocado nas escolas, porque está falando aqui do Programa Nacional do Livro Didático, então, todo material didático, ele deve ter, antes da sua confecção, ele deve prever nos seus editais que os autores, que os produtores desse material sinalize ali, promova, reconheça a diversidade sexual e que aponte ali um enfrentamento ao preconceito e à violência por conta de orientação e identidade de gênero, ou seja, dentro dos livros, editais que prevejam isso. Mais na frente ele diz assim, do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, já perceba, o primeiro é o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Sabe para quem é esse livro, esse plano? Esse programa é o que estabelece os livros do ensino fundamental. Crianças a partir de 6, 7 anos de idade. E aí, já com indicativos de promover o reconhecimento da diversidade sexual. Isso é a primeira ação e está relacionada ao MEC, né? E isso aí vai do ensino fundamental, passa pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio e o Programa Nacional do Livro Didático para alfabetização de jovens e adultos. Então eles querem pegar todo mundo, do fundamental ao médio ao EJA, ok? Mais uma do MEC aqui para ser estabelecido até 2010, 2011, que vem com a competência é do MEC, essa ação, e o prazo é para 2010, 2011. Estimular e incluir as temáticas relativas à orientação sexual, identidade de gênero e raça e etnia nos currículos universitários, nas atividades de ensino, pesquisa de extensão, sem excluir nenhum campo do saber ou limitar a cursos da área de saúde, ou seja, toda a área. É humanas? Tem que ter LGBT. Saúde? Obrigatoriamente tem que ter. Ciências exatas? Tem que ter. Física, química, que são exatas? Tudo tem que envolver, tem que inserir a temática LGBT. Aí eu pergunto, isso é promoção de direitos ou é propaganda institucionalizada de um grupo, de um segmento? O governo não pode fazer isso, sabe por quê também? Porque é dinheiro nosso, dinheiro de impostos que nós pagamos
para promover isso. Isso aqui tudo relacionado ao MEC. Mas como eu falei, são 16 ministérios e mais de 200 ações. Então, é muita coisa. É muita coisa. Ação aqui relacionada à questão de formação de atores no tema. Ministério da Cultura. Você soube aquela coisa da mostra do Queer Museu? Pois é, de alguma forma está previsto aqui. Perceba. Ação 1.2.1. Propor por meio dos fóruns distritais, estaduais e municipais, as secretarias distrital, estaduais e municipais de cultura, políticas públicas de editais, que beneficiem projetos específicos do segmento. Que beneficiem, eu poderia trocar beneficiem por privilegiem, ou seja, privilégios a esse tipo de trabalho, né? Projetos específicos do segmento, inclusive aqueles que prevêem pesquisa em cultura e arte LGBT, visando a catalogação e valorização dos movimentos culturais LGBT e promoção da cidadania LGBT. Ou seja, eles querem destaque, eles querem que fique bem exposto. Outra coisa que classificar o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional da Justiça, classificar como inadequadas para crianças e adolescentes, inadequadas, classificar como inadequadas para crianças e adolescentes obras audiovisuais que apresentem conteúdos homofóbicos, racistas ou degradantes à população LGBT, em atenção à Portaria 264/07, que regula a classificação indicativa para a programação de filmes, espetáculos e programas de televisão no Brasil. Por isso aqui para o Ministério da Justiça. Por isso aqui, sabe o que dá para a gente dizer? Se fosse levar ao pé da letra esse plano de ação, aquela situação lá do Museu Queer, do Queer Museu, lá daquela menina tocando aquele sujeito nu, né? Aquele artista nu, aquilo era normal, porque vedar aquilo ali seria de alguma forma uma atitude homofóbica, né? Racista, degradante, né? Independentemente ali da criança não ser, ou ser ou não ser, hétero ou homossexual, não importava. Então, o que a gente percebe? Uma inversão de valores. Aí ele diz classificação indicativa. Aí eu chamo sua atenção agora, rapidinho, eu não quero, eu pelo menos espero que o vídeo não fique muito longo. Eu falei lá do projeto, né, do programa Brasil sem homofobia. Esse programa, nesse programa está inserido a cartilha Brasil, Escola Sem Homofobia, né? Brasil Sem Homofobia, Escola Sem Homofobia. Sabe o que tem nesse plano Escola Sem Homofobia? Tem um apanhado de 3 vídeos. Talvez você tenha visto na campanha de certo candidato aí, falando do beijo lésbico. Mas são 3, não é um só não. Então, um é o conhecido como Torpedo, que fala de uma animação com fotos que apresenta a lesbianidade, que é justamente esse Torpedo, né, através da história do início do namoro entre 2 garotas que estudam na mesma escola. Perceba, o contexto é escola. É esse que fala da questão do beijo de língua, o beijo lésbico de língua, não é? Que diz ali o sujeito falando que eles ficaram vários dias pensando até onde a língua da menina entrava.
Aí você fala assim, não, você já ouviu alguém falar, não, isso aí não era para criança de 6, 7 anos, não. Eu vou desmentir aqui agora, sabe por quê? Porque na página 17 desse, desse material chamado Escola Sem Homofobia, traz esse material. Esse material traz o vídeo Encontrando Bianca e o vídeo Probabilidade. O Torpedo eu já falei, que é o do beijo lésbico. O Encontrando Bianca é um rapaz chamado José Ricardo que se identifica por Bianca. E aí vai falando da dificuldade dele usar o banheiro masculino e feminino, das ameaças que sofre. Isso é o quê? Isso estimula. Aí você diz, não, mas esse material não era para criança menor de 12 anos. Ainda que não fosse, você que tem filho de 12, 13 anos, que já deve saber de muita coisa, talvez da maneira errada, se teu filho ver isso aqui, ele não vai ser estimulado? Vai! E o outro, probabilidade, é de um rapaz que tem um amigo, na verdade um rapaz que namora uma menina, e aí conhece um coleguinha, vai para uma nova escola, conhece um coleguinha e começa a se interessar pelo coleguinha. Então, probabilidade, ó, posso ficar com ela, com ele, e posso ser ainda mais feliz do que eu já sou. Esses 3 vídeos, sabe qual é a classificação indicativa? Que eu li lá agora? Livre. Classificação livre é para quê? Classificação livre é a classificação de ursinhos carinhosos. Classificação livre é classificação para um desenho da Disney, por exemplo. Não é? Galinha Pintadinha. Já pensou? Teu filho está assistindo Galinha Pintadinha e diz, não, vamos ver aqui, vamos ver 2 meninas se beijando e colocando a língua dentro da boca da outra. E aí? É isso que você quer para o seu filho de 6, 7 anos de idade? Tá aqui, classificação livre. Até menor, até 4, 5 anos pode assistir. Para eles pode, porque é livre. Mas sabe qual material que pode se tornar inadequado? Material cristão. Você sabia disso? História bíblica. História com ensino de princípios bíblicos. Homem com mulher, mulher com homem. Classificar como inadequado para o teu filho, para a tua filha, para o meu filho, para a minha filha. É isso que a gente quer? Eu vou deixar o link, eu vou parar por aqui porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Como eu falei, envolve Ministério da Saúde, envolve Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, buscar instrumento para profissionalização da população LGBT. Tem um candidato aí que quer dar bolsa universidade só para pessoa que for homossexual. Então vai ser privilegiada por ser homossexual. E aí? Estimular a participação da população LGBT no programa de economia solidária. Está aqui no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBTTTTs. Onde é que a gente vai parar com isso? Onde é que a gente vai parar? Veja que isso não é um privilégio. Secretaria de Direitos Humanos. Promover cursos de formação profissional para servidores públicos, militantes de direitos humanos, olha aí, LGBTs e outros públicos com o objetivo de garantir tratamento diferenciado e atendimento às especificidades da população LGBT. Onde é que a gente vai parar? Se você for dar uma olhada no orçamento previsto, já para a questão do Ministério da Educação, já é sabido que o orçamento foi de 2 milhões de reais. Dinheiro público para estimular propaganda homossexual. Propaganda com temas lésbicos, bissexuais, para mostrar para as nossas crianças. Essa questão da
falou, não falou, né, sobre a questão do beijo lésbico, língua, tá aqui, tem notas taquigráficas, são documentos, vou deixar também um link aí para vocês acessarem. E vou deixar também o plano, o relatório, pronto, relatório de monitoramento do Plano Nacional, que fala aqui quais foram os ministérios que foram acionados, quanto de dinheiro foi previsto, perdão, quanto de dinheiro foi previsto e na maioria dos casos investido para esse plano nacional. Tá aqui 16 ministérios, que são eles: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério da Cultura, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Turismo. Aquele diz total de 166 ações, posso ter me equivocado, falado quase 200 ou mais de 200. Segundo esse plano aqui, esse relatório, são 166 ações, você pode olhar tudo direitinho, certo? Porque tem muita coisa. E é de dar medo. Medo, não vou dizer nem nojo, sabe? Mas é de dar medo. Porque o que querem de fato é trazer privilégios, super privilégios para um grupo de pessoas que são pessoas. Antes de serem gays, lésbicas, essa questão hoje que fazem muito dessa separação, homem, mulher, negro, isso e aquilo. Somos seres humanos, todos seres humanos. A gente só quer, no mínimo, uma igualdade na forma de tratamento. Nem privilégios para um, nem prejuízos para outros, né? Encargo, peso, onerosidade para outros. Então, vamos ficar atentos. E aí, você vê o que é que você quer. Né? Se você escolhe o que é mais coerente no seu dia a dia, ou se você deixa a coisa correr frouxa como está correndo. Eu já fiz a minha escolha e eu peço a Deus que você faça a sua. Sabiamente faça a sua, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Que Deus te abençoe.